bênção atual, no comentário, Senhor, na leitura, nas palavras que saíram da boca do teu servo. Que o seu Santo Espírito, Senhor, possa conduzir e nos alegrar cada vez mais com a tua palavra. Nós oramos agradecidos, pedindo a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Filipenses? Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 17 ao capítulo 4, versículo 1. Deixem marcados aí esse texto, de Filipenses 3, 17 ao capítulo 4, versículo 1. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida, no que diz respeito à sua vida cristã? A quem que eu devo seguir? A quem que eu devo imitar? É uma pergunta que para você pode parecer estranha, num mundo individualista, mas essa não é uma pergunta estranha ao cristianismo. Porque todo o conceito de discipulado da palavra de Deus é um conceito de acompanhamento e não apenas de ensino, mas é um conceito de que a pessoa que você está discipulando, ela não apenas está te ouvindo, mas ela também está te imitando, ela está aprendendo na prática contigo. Então, esse conceito de imitação é um conceito muito interessante e é um conceito que perseguiu aí, acompanhou a história da igreja durante séculos. Mas na nossa sociedade nós vemos aí muitas pessoas que se colocam aí como modelos a serem imitados. Nós vemos líderes políticos, nós vemos influencers, nós vemos celebridades, pessoas que se colocam na mídia, que se colocam no YouTube, nas redes sociais, apresentando a vida dela muitas vezes como um padrão a ser seguido. E esse texto de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele nos confronta com uma realidade que para nós deve ser crucial. Que nós temos uma cidadania diferente. E como que cidadãos que pretendem ser um tipo de cidadão diferente, porque pertence a uma realidade diferente, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, que nós somos cidadãos dos céus, cidadão do céu. Como é que ele vai ser um cidadão do céu imitando cidadãos do mundo? O apóstolo Paulo ele vai falar disso aqui. Essa verdade de que nós temos uma cidadania diferente, uma cidadania que não é primariamente terrena, mas ela é primariamente celestial. É uma verdade que deve transformar completamente a nossa forma de ver o mundo e também as nossas decisões sobre quem nós imitamos. E como vivemos nesse mundo que é um mundo passageiro. Acompanhe a leitura. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3. A partir do versículo 17 diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele exorta aos filipenses que permaneçam firmes no Senhor, que eles fiquem alerta contra certas pessoas que estavam dentro do contexto da igreja e que, embora pertencessem a esse contexto da igreja, frequentassem a igreja, estavam no culto a Deus, muitas vezes cantando para Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que essas pessoas, na verdade, eram inimigos da cruz de Cristo. E por isso que eu queria que nós aprendêssemos hoje como é ser um cidadão do céu em um mundo que é um mundo terreno, um mundo de pecado. Nesse mundo secular, cético quanto às coisas de Deus. E a nossa primeira lição aqui é que nós temos aqui um chamado à imitação cristã. Paulo inicia essa passagem com um chamado contundente: sede imitadores meus. À primeira vista pode parecer um pouco de arrogância, né? Pode parecer um pouco presunçoso. Como um homem pode pedir que outros o imitem? No entanto, devemos entender que Paulo não estava promovendo uma adoração à sua própria pessoa. Na verdade, estava dizendo: imitem-me na medida em que eu imito a Cristo. Ele vai dizer em algum momento: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, à medida em que Paulo dava bom testemunho e que Paulo ensinava e que Paulo mostrava na sua vida, a vida de um servo dedicado ao Senhor, ele dizia: olhe para mim. Porque quando você está com pessoas que você guia, você fala para aquelas pessoas: olhem para mim. Me sigam. Eu me lembro, há uns anos atrás, tinha um menininho aqui que, aliás, de vez em quando aparece um ou outro que quer ser pastor, né? E aí, até fala o amém, tríplice, dá a bênção. Tinha um que, às vezes, vinha até de terninho. Naquela época que a gente usava terno, né? E aí, quando nós temos um filho e nós queremos ensiná-lo, muitas vezes a gente ouve aquele ditado, que é um ditado do mundo: meu filho, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E isso é antibíblico. Deus não quer que seja assim. Pelo contrário, Deus quer que nós busquemos pessoas dignas de serem imitadas. Eu preciso ter consciência de que eu estou crescendo na fé e eu preciso buscar alguém que é mais maduro do que eu, que ele pode me direcionar em muitas dificuldades. Eu me lembro, há muito tempo atrás, o reverendo Jeremias Pereira, né, tinha sido convidado, há muitos anos atrás, a ser conferencista e deixar a igreja local. E aí ele estava na dúvida: será que eu deixo a 8ª igreja? E aí o que ele fez? Ele entrou em contato com o reverendo Antônio Elias. O reverendo Antônio Elias era uma pessoa muito antiga, ele morreu com quase 100 anos de idade. E o reverendo Antônio Elias disse assim: irmão, permaneça na igreja. Permaneça na igreja, faça suas conferências, mas permaneça na igreja.
Porque a igreja te coloca no lugar. Numa conferência dessa, você está na frente de milhares de pessoas, muitas vezes. Aí você chega quarta-feira na sua igreja, até aquela meia dúzia na reunião de oração. Você pensa, as conferências costumam nos encher, mas a igreja te coloca no eixo. Nunca saia da igreja. Ele buscou alguém que era mais experiente do que ele, alguém que era mais sábio do que ele, e ele permaneceu na igreja, está na mesma igreja até hoje, durante décadas já. Quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, nós vamos ver essa questão da imitação. Existe uma obra, inclusive, de Thomas Kempis, uma obra do século XV, anterior à Reforma, chamada A Imitação de Cristo. É uma das obras mais influentes da literatura cristã, recomendo a todos que leiam. A mensagem principal do livro centra-se na busca de uma vida espiritual através da imitação da vida e dos ensinamentos de Jesus. E ele vai dividir a obra dele da seguinte maneira: em primeiro lugar, o desapego das coisas mundanas e a valorização da vida interior e espiritual. Desapegar das coisas mundanas. Humildade, em segundo lugar, como virtude essencial para o crescimento espiritual. O crescimento espiritual não é para os arrogantes, para os orgulhosos. Entender que o sofrimento pode ser o caminho, sim, de purificação, de aproximação com Cristo, as provações. A busca pela comunhão íntima com Deus através da oração, da contemplação, olhar a criação de Deus e perceber Deus ali. E a prática dessas virtudes cristãs no cotidiano. Levar isso a sério. Então o livro vai enfatizar que a verdadeira sabedoria não está no mero conhecimento intelectual, mas na transformação do coração e nas atitudes práticas que refletem o exemplo de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ele sabia que os novos crentes, eles precisavam de modelos concretos para seguir. A fé cristã não é apenas um conjunto de doutrinas abstratas, mas uma vida a ser vivida. A gente precisa entender que a ortodoxia, a doutrina verdadeira, ela nos leva a um comportamento adequado. Quando nós aprendemos a verdade de Deus, essa verdade de Deus deve transformar a nossa vida e o nosso comportamento. Paulo e outros cristãos serviam como exemplos vivos de como seguir a Cristo num mundo que era hostil ao Evangelho. Então, essa chamada do apóstolo Paulo à imitação revela três verdades importantes. Primeiro, o cristianismo é uma fé comunitária, é uma fé corporativa. Nós precisamos uns dos outros. Irmãos que chegaram na igreja depois de mim podem estar precisando de mim para servir de exemplo para a vida deles. Pessoas que estão aqui há mais tempo que eu, que são cristãos há mais tempo do que eu, podem servir de modelo para mim. Nós não somos perfeitos em tudo, mas talvez a nossa irmã Marli tenha virtudes que eu não tenho. Em alguns aspectos ela consegue enfrentar a vida de maneira mais sábia do que eu, e eu percebo isso e busco nela essa sabedoria. E talvez eu possa ajudá-la em algum outro aspecto da vida, e assim nós, como corpo de Cristo, colaboramos uns com os outros para o nosso próprio crescimento espiritual. O segundo aspecto aqui é que a vida cristã é uma vida de discipulado prático. Não basta conhecer a verdade, devemos vivê-la diariamente. Quando eu falo da comunhão, Paulo está dizendo, sede meus imitadores, ele está dizendo que essa conexão de um com o outro é muito importante. E aí ele fala da questão do discipulado, que é uma questão prática. Paulo não está dizendo, apenas ouça o que eu vos ensino. Mas ele está dizendo, faça o que eu faço, porque aquilo que eu estou fazendo, eu estou tentando fazer a expressão daquilo que eu tenho ensinado. Em terceiro lugar, precisamos de modelos dignos de imitação.
Paulo não estava dizendo, sigam qualquer pessoa que se diga cristã, mas ele está dizendo, observem aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele chamava os filipenses a discernir e seguir exemplos, de fato, exemplos autênticos de fé. A pergunta hoje que fica é, quem estou imitando em minha caminhada cristã? Existem crentes maduros em sua vida cujo exemplo você segue? E mais ainda, sua vida é um exemplo que outros poderiam seguir com segurança? Então, essa é a primeira lição, a imitação cristã. A vida como comunidade. Nós nos expomos como cristãos às outras pessoas. Nós precisamos das outras pessoas, as pessoas precisam da gente. E nós precisamos crescer e amadurecer. E eu sou guiado por alguém melhor do que eu e guio outras pessoas que estão aprendendo comigo. Isso é o cristianismo. Em segundo lugar, a igreja não apenas deve aprender a imitação cristã, mas ela deve aprender que existe um contraste dos verdadeiros crentes com os inimigos da cruz. Isso aqui é algo muito sério. Paulo agora ele apresenta um contraste dramático. E você percebe ele chorando aqui. Com lágrima nos olhos, ele adverte sobre aqueles que são os inimigos da cruz de Cristo. Esta não é uma advertência fria e impessoal. Ele não está feliz da vida ou com aquelas arrogâncias como alguns crentes que a gente vê aí na internet, falando que fulano vai para o inferno, essa seita e não sei o que, isso tudo vai queimar no fogo do inferno. E eles falam isso, né, como se estivesse gostando daquilo, com uma arrogância no falar. Paulo sabia que havia pessoas afastadas, que havia pessoas que estavam pregando falso evangelho e que essas pessoas estavam no caminho do inferno, mas ele sentia dor nisso. Ele chorava por causa disso, ele se entristecia. Eu falo com lágrimas nos olhos, até chorando, que eles são inimigos da cruz. E Paulo descreve esses falsos mestres com 4 características devastadoras. O destino deles é a perdição. Suas falsas doutrinas o levam à destruição eterna. É a lógica contundente das Escrituras Sagradas, assim como a doutrina verdadeira, o Evangelho verdadeiro, é capaz de salvar as pessoas, tirar as pessoas do lamaçal do pecado e as conduzir para a salvação em Cristo Jesus. Falsas doutrinas conduzem pessoas a um caminho reto para o inferno. Então essas falsas doutrinas levam à destruição eterna. O destino deles é a perdição. Paulo está dizendo, eles são inimigos da cruz. Que horrível, que terrível que é. Será que eles não percebem isso? Será que, e Paulo com lágrimas nos olhos, será que eles não entendem que eles estão trilhando um caminho reto para o inferno? São inimigos da cruz. A segunda característica que ele coloca aqui, o Deus deles é o ventre. Ou seja, eles são controlados pelos seus apetites carnais. Sejam esses apetites físicos, financeiros ou sociais. Eles usam o contexto da igreja, eles usam a palavra de Deus para interpretar do jeito deles, para satisfazer os seus próprios desejos. No mundo, eles eram pragmáticos, eles eram materialistas, eles eram sensuais. Aí eles vieram para o contexto da igreja e eles querem arrumar argumento nas Escrituras para justificar o mesmo comportamento dentro do contexto da igreja. Porque quem manda na vida deles não é o Espírito Santo, mas o seu próprio ventre, o seu próprio desejo, seu próprio apetite carnal. É isso que nós vemos nas igrejas por aí. Outra coisa que é terrível aqui, a glória deles está na sua infâmia. O que isso significa? Ou seja, do que eles se orgulham? Aquilo que eles se orgulham é justamente o que deveria fazê-los ter vergonha. Eles se orgulham daquilo que deveriam sentir vergonha.
E a gente vê muitas pessoas justificando comportamentos tortos, excessos, e dizendo, não, é assim mesmo, o crente, ele é liberto, a graça o alcançou, ele agora está livre da lei, ele agora tem liberdade em Cristo, e ele pode fazer isso, e ele pode fazer aquilo, ele se orgulha de ultrapassar a linha da moral, ele tem alegria nisso, se orgulha nisso. Paulo está dizendo, eles deveriam sentir vergonha disso, porque quando um crente de fato se converte, ele tem vergonha daquilo que ele fazia no passado. Outra característica é que eles só se importam com as coisas terrenas. O seu foco está exclusivamente nas coisas temporais e mundanas. O foco deles é esse. Eles revestem com uma capa de espiritualidade. Então, o que ele quer é fama. Ele quer ser exaltado. Então, eu vou numa igreja que tem a área VIP, a área para aquelas pessoas que são o dono do dinheiro. Aí você vai naquelas igrejas imensas, você chega naquela igreja, está tudo lotado, mas você é VIP. Aí vai alguém lá, um diácono, ou um obreiro, e conduz você lá para frente, porque lá na frente tem os bancos, as cadeiras reservadas para as pessoas que são generosas. Depois do culto, as pessoas vão para suas casas. Essas outras pessoas têm um banquete esperando por ela depois do culto, num salão chique, com garfos de ouro. Eu vi isso, não estou inventando. As heresias estão aí. Eu queria listar para vocês algumas. A que eu falo sempre aqui, teologia da prosperidade, ensina que Deus deseja que todos os crentes sejam prósperos materialmente e que a fé é um meio de obter riquezas. Igreja Universal, Igreja Mundial do Poder de Deus, vamos citar os nomes, porque elas proclamam isso com orgulho, coisas que elas deveriam ter vergonha, mas não têm, se orgulham na sua própria infâmia. Teologia da prosperidade, tem a teologia da hipergraça. Os antigos chamavam de antinominianismo. O que significa isso? As pessoas que, para elas, não existe lei. A graça alcançou, então estão livres de qualquer tipo de lei. A crença de que os cristãos estão livres da obrigação moral da lei de Deus. É essa hipergraça, levando ao desprezo pela santidade. Muitas igrejas de vertente neopentecostais e algumas tradicionais caíram nessa história. Confissão positiva ensina que as palavras têm poder criativo e que os cristãos podem decretar bênçãos ou realidades através de suas declarações verbais. Igreja Internacional da Graça de Deus, Ministério Shekinah e outros. Batalha espiritual é exagerada. A gente crê que existe uma batalha espiritual, mas é um foco exagerado na batalha espiritual. É um foco desproporcional em demônios territoriais, metodologias não bíblicas de libertação, desviando a atenção da soberania de Deus. Ministério Apostólico Internacional Renascer é assim. Quem criou essa passeata aí para Jesus foi o Ministério Renascer, baseado no entendimento deles de batalha espiritual. Vamos pisar a cidade e expulsar os demônios, porque os demônios territoriais estão impedindo a proclamação do Evangelho. Então, à medida que a igreja pisa e declara a vitória, expulsa os demônios, o Evangelho pode se expandir. Heresia. Existe também um tal de subordinacionismo cristológico. O que significa isso? Coloca Jesus Cristo como subordinado. É a diminuição da divindade de Cristo, tratando-o como inferior ao Pai, na essência divina. Exemplos de congregação cristã é assim.
Existem outras também. Revelações extra-bíblicas, elevação de novas revelações e profecias particulares acima ou em igualdade com as Escrituras Sagradas. Igreja da Plenitude do Trono de Deus e muitas congregações carismáticas independentes pregam isso. Uma perspectiva, uma outra heresia, uma perspectiva mais moderna aí do pelagianismo. O pelagianismo vem de Pelágio, um cara que dizia o seguinte, que não havia, na verdade, o homem ele não foi atingido pela queda, ele tem total liberdade de decisão. Então, existe um pelagianismo hoje moderno que prega esse tal desse livre-arbítrio, a negação da depravação total do homem e a crença de que o homem pode iniciar sua própria salvação sem precisar da graça de Deus. Já ao contrário da hipergraça. Algumas vertentes, por exemplo, da Igreja Batista Nacional, só assim, não todas, tá? Mas algumas são assim. Congregações arminianas extremas são assim. Sacramentalismo mágico. Já viu isso? Tratamento de elementos como óleo, água, sal consagrado, como possuidores de poder espiritual intrínseco. Igreja Manaim é assim, e muitas outras igrejas neopentecostais. E todas as outras igrejas que eu já falei aqui também, várias delas são assim. Outra doutrina, dispensacionalismo radical. Nós tivemos uma aula sobre dispensacionalismo na Escola Bíblica Dominical. Interpretações apocalípticas que distorcem as doutrinas dos últimos tempos, né? A escatologia bíblica, com foco excessivo em Israel e em eventos políticos contemporâneos. Então é por isso que muitos crentes olham para o que está acontecendo lá em Israel e eles espiritualizam tudo. Muitas congregações fundamentalistas são assim, batistas, algumas presbiterianas fundamentalistas são assim. Sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Incorporação de práticas e crenças do espiritismo, umbanda ou catolicismo popular em cultos evangélicos. Já viram alguns vídeos de igreja evangélica das pessoas rodando lá? Tem igrejas que as pessoas todas se vestem de branco e ficam girando. Alguém da Umbanda vê aquele vídeo e pensa, estou olhando para um terreiro. Mas é uma igreja dita evangélica. E o movimento mais recente é a teologia inclusiva, que defende conceitos antibíblicos de família, defendendo práticas que as escrituras chamam de pecado. Por exemplo, a Igreja da Comunidade Metropolitana foi fundada nos Estados Unidos, mas já temos aqui também no Brasil. Um pastor conhecido era presbiteriano, deixou a igreja presbiteriana e fundou uma igreja inclusiva. Irmãos, não é a água do lado de fora que afunda o barco, mas a água que entra. A igreja primitiva ela foi perseguida o tempo todo. A água batia do lado de fora o tempo todo. Cristãos morriam, mas a igreja crescia e se desenvolvia. Mas à medida em que o inimigo age, e a igreja permite que essas heresias entrem dentro da igreja, aí igrejas nascem, outras igrejas que eram fiéis passam a ser inimigas da cruz de Cristo. E o destino delas é a perdição. Então Paulo chora por essas pessoas, porque sabe o perigo em que elas se encontram. Sua preocupação não é apenas teológica, mas é uma preocupação profundamente pastoral. Em nossos dias, irmãos, ainda existem muitos inimigos da cruz. Não necessariamente opositores declarados ao cristianismo, mas aqueles que distorcem a mensagem da cruz para ajustá-las aos seus valores mundanos. Precisamos discernir essas falsas mensagens e permanecer fiéis ao verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz de Cristo. Se deixarmos essa água entrar no nosso barco, vamos afundar na perdição junto com eles.
Terceiro lugar, irmãos, a realidade de nossa cidadania celestial. Agora o apóstolo Paulo ele apresenta o coração de sua mensagem, a gloriosa verdade que diferencia os verdadeiros seguidores de Cristo, pois a nossa cidadania, diz Paulo, está nos céus. Essa afirmação era particularmente significativa para os filipenses. Filipos era uma colônia romana e seus habitantes se orgulhavam de sua cidadania romana. Paulo utiliza essa realidade política, familiar, para ilustrar a verdade espiritual muito maior. Eles se orgulhavam. Uma cidade que não tinha cidadania, ela pagava impostos muito maiores. Né? Um cidadão, uma pessoa que nascia nessa cidade, como Paulo nasceu em Tarso, e a cidade de Tarso era uma cidade desse tipo aqui, com cidadania romana. Ou a cidade de Tarso tinha cidadania romana, ou os pais deles compraram a cidadania. Mas a cidade de Filipos, ela se gloriava, porque eles se consideravam romanos. E Paulo vai dizer, a nossa cidadania está nos céus. Você não tem que se orgulhar da cidadania do mundo. Mas a nossa cidadania está nos céus. E o que significa, irmãos, sermos cidadãos dos céus? Em primeiro lugar, significa que a nossa fidelidade mais profunda não é para com nenhum reino terreno, mas para com o reino de Deus. Essa é a nossa primeira fidelidade. O reino de Deus, não o reino terreno. Isso é muito importante. Se você brigou com seu irmão evangélico em Cristo, que pertence ao reino dos céus, por causa de política, você valorizou o reino terreno mais do que o reino dos céus. É simples assim. Se você se indispôs com o irmão por quem Cristo morreu, por causa de política, você olhou para o mundo, amou o pecado em vez do reino de Deus. Foi isso que você fez. Segundo lugar, significa que vivemos segundo as leis e valores desse reino celestial, mesmo quando contradizem os valores da sociedade ao nosso redor. O reino celestial, as leis do reino celestial estão na palavra de Deus. Nós seguimos a palavra de Deus. Nós somos cidadãos do Rio de Janeiro, do Brasil, e nós devemos obedecer às leis do país, enquanto essas não contradizem as leis de Deus. Existem leis e mais leis que a todo momento estão entrando em choque com a palavra de Deus. Você leva a sua cidadania celestial a sério? Nós levamos? Terceiro lugar, significa que a nossa esperança não está nas realizações ou posses terrenas, mas na vinda do nosso Salvador. E você tem certeza que Jesus Cristo voltará? Então isso deveria encher seu coração e trazer paz no momento de tribulação. Paulo então revela a maravilhosa esperança que aguarda todos os cidadãos celestiais. Ele vai dizer que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha só. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. Esse é o nosso desejo. É por isso que nós caminhamos e deveríamos caminhar. Eu quero crescer espiritualmente para que os meus desejos sejam focados no lar celestial. Porque quanto mais eu esqueço de Deus, quanto mais eu esqueço a palavra, quanto mais eu esqueço de orar, eu deixo de olhar para os céus e começo a olhar para esse mundo. E aí o velho homem renasce em mim. E os meus desejos pragmáticos,
os meus desejos por as coisas do mundo vão crescendo, 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 e aí eu não vejo mais o motivo pelo qual eu devo estar na igreja. Aí eu me afasto do Senhor e me afasto dos irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz que os nossos corpos mortais, sujeitos à doença, aos desgastes, à morte, serão completamente transformados para serem como o corpo glorificado de Cristo. Essa transformação não é especulação mística, irmãos, mas uma certeza baseada no poder de Cristo, que Paulo vai dizer, abre aspas, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte, você creia nisso, porque é uma coisa que não vai acontecer de estalo, não é baseado na energia, não, é baseado no poder de Cristo, que é real, ele pode subordinar todas as coisas, porque Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, tanto as do céu quanto as da terra. Ele tem poder para isso. E ele ressuscitou. E a certeza de que nós vamos ressuscitar é o fato de que ele ressuscitou e de que ele tem poder para nos ressuscitar também. Aí está a nossa glória, a nossa alegria, a nossa felicidade. Não nas coisas que o mundo oferece. E aí Paulo encerra nos chamando à firmeza. É um chamado à firmeza. Que eu e você possamos permanecer firmes. Paulo conclui essa sessão com uma exortação amorosa. Portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo demonstra o amor que ele tinha pela igreja. Ele amava de fato a igreja. Lá, ele vai usar uma frase interessante da mesma forma lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, os versículos 19 e versículo 20. Ele diz assim, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está dizendo, olha, a minha alegria diante de Cristo é a igreja, os meus irmãos. Vocês são a minha alegria, diz Paulo aos Filipenses. Vocês são a minha coroa. A coroa que eu vou depositar aos pés de Cristo não é uma coroa de ouro, mas é o povo que Deus salvou por intermédio do meu ministério. A alegria de Paulo era a igreja. Você tem alegria na igreja? Você ama a igreja? Você deseja estar na igreja? Você se alegra com a igreja? E aí, se você se alegra com a igreja, Paulo diz, permaneça firme na igreja. E a igreja permaneça firme, se desviando dessas falsas doutrinas. Então, à luz de tudo que foi dito, a necessidade de seguir exemplos piedosos, o perigo dos falsos mestres, a realidade de nossa cidadania celestial, Paulo exorta os crentes a permanecerem firmes. A palavra grega aqui, para firme, sugere uma postura de um soldado que mantém a sua posição no campo de batalha, recusando-se a recuar diante do inimigo. É a palavra que ele usa lá no grego. Essa firmeza não vem de nossa própria força de vontade, mas está firmada no Senhor. Nossa estabilidade espiritual depende da nossa união vital com Cristo. Permanecer firme significa agarrar-se a Ele com fé inabalável, especialmente nos tempos de adversidade. Irmãos, em um mundo de valores que mudam a todo momento e de verdades relativas, somos chamados a permanecer firmes na verdade do Evangelho. Não podemos ser levados por todo o vento de doutrina, como está em Efésios capítulo 4, versículo 14, mas devemos permanecer enraizados em Cristo. Essa firmeza não é uma rigidez legalista, mas uma fidelidade amorosa ao Senhor, que nos resgatou. Irmãos, a mensagem de Paulo aos Filipenses é muito importante para mim e para você.
em um mundo que nos pressiona a nos conformarmos, né, a tomarmos a forma dos seus padrões e a encontrar na nossa identidade nas coisas terrenas, somos chamados a viver como cidadãos dos céus. Essa cidadania celestial não nos torna irrelevantes para esse mundo, pelo contrário, ela nos capacita a viver nele com um propósito maior e uma perspectiva eterna. A igreja que vive com os padrões celestiais vai ter sempre algo grandioso para dizer para a sociedade do mundo. É por isso que a igreja transformou o Ocidente. É por isso que todo o conceito de direitos humanos que um grupo de pessoas querem tomar para si, na verdade, nasceu do cristianismo. A valorização da mulher não vem de progressismos daí, não. Vem da igreja. Porque a mulher, o homem, foram criados à imagem de Deus. Esses conceitos celestiais, esses conceitos do reino, que fez com que a igreja transformasse a sociedade. A igreja deve viver com um propósito maior e uma perspectiva eterna. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz o seguinte, ele observou o seguinte: mirem o céu e terão a terra de brinde. Mirem a terra e não terão nenhum nem outro. Mirem o céu. Vocês terão a terra de brinde. Mas é brinde. Agora, mirem a terra, desejem a terra, e você não vai ter nem a terra, porque a terra vai te engolir. E nem os céus, porque você vai para o inferno. O que define verdadeiramente a nossa identidade não é a nossa nacionalidade, a nossa profissão, nossas posses, nosso status social. O que nos define é que pertencemos a Cristo e nossos nomes estão escritos nos céus. Que a graça do nosso Senhor nos abençoe e que nós possamos buscar dia a dia essa cidadania celestial em Cristo Jesus, que nós possamos viver como cidadãos nos céus desse mundo mau. Amém? Vamos orar? Queria pedir a nossa irmã Miriam que nos elevasse a Deus nessa oração, pedindo a Deus que a palavra dele seja aplicada em nossas vidas, em nossos corações.